Vou apresentar um trabalho de minha autoria, intitulado Levantamento das marcas de sotaque de estrangeiro em cariocas aprendizes de inglês. Então, a gente tem uma legenda que eu vou utilizar, que é LM Língua Materna, LE, no início, LM ou L1 é a língua materna, LE ou L2 a língua estrangeira, LAL, que é a língua-alvo, e a IL, que é a interlíngua, ok? Então, a gente vai lá. Este trabalho tem por objetivo analisar o componente sonoro da fala mediante uma avaliação de alguns casos de interferência do sistema sonoro da língua materna, LM ou L1, na língua estrangeira, que é o LE ou o L2. Quando o aluno aprendiz tenta fazer uma leitura em voz alta da LE e tendo como referência sonora a sua LM. Dessa forma, o aluno realiza uma variação de pronúncia na LE. Essa interferência ocorre devido ao fato de o aluno às vezes não ter muito bem definida a distinção do sistema sonoro da sua LM e da LE envolvida na aprendizagem. Portanto, trabalhar com dois sistemas linguísticos diferentes, como o português e o inglês, por exemplo, é mostrar ao aluno aprendiz que pode ocorrer uma interferência da LM do aluno na LA, quando é feita uma leitura em voz alta. Pela nossa experiência docente na LE inglês, observamos que quando é realizada uma leitura em voz alta da LE, o aluno não realiza e devido à distinção dos sons da sua LM com a LE em questão, porque o aluno tende a fazer uma transferência do sistema linguístico da sua LM com a LE em questão. Por isso, tratamos da questão da relevância do ensino e aprendizagem de pronúncia. A LE a ser considerada é o inglês e a LM o português brasileiro. Premissas básicas são levadas em conta para uma análise fonético-fonológica, como a distinção entre os dois sistemas linguísticos, o português e o inglês, apresentando a questão da interferência de um sistema no outro por algumas possíveis semelhanças de fonemas ou alofones, ocorrendo o que chamamos aqui de sotaque do aluno aprendiz ao que sabemos ser a interlíngua do aluno. Nosso problema de pesquisa é quando o aluno aprendiz realiza uma forte pronúncia na LE com base na sua LM, já que não realiza na parte oral exatamente como nativo do inglês. O que acontece é que esse aluno aprendiz leva com ele, só um instante, leva com ele marcas da sua LM para a língua-alvo, ou LAL. Uma hipótese nossa que explica a interferência da LM na LE é devido ao aluno aprendiz dominar sua LM e não ter o mesmo domínio da LE. Veremos se nossa hipótese se confirma ou não mais adiante ao fazermos a análise dos dados. Muitos são os trabalhos na área dos estudos fonético-fonológicos voltados para a aprendizagem de uma LE. Citaremos alguns pesquisadores que estão envolvidos nessa área. Começamos pelo trabalho Laughter as Interaction Strategy, de um grupo de pesquisadores com um estudo sobre a questão do riso como uma estratégia de interação, onde analisa o aspecto discursivo e fonético do riso. A proposta é investigar certas propriedades fonéticas do riso, em particular a duração dos segmentos do riso e o timbre dos sons que envolvem o riso. Uma das conclusões que os pesquisadores chegaram é que o riso está diretamente ligado
ao tom do discurso falado. Outra conclusão é que o riso é produzido pelo ouvinte e é uma marca de interação. Outro estudioso que trata da questão do sotaque é Peter Leigh-Foged, em seu trabalho Representing Linguistic Phonetic Structure. O autor fala da diferença de sotaque em função da diferença regional. Sobre as diferenças entre dialetos e entre sons que caracterizam diferentes sotaques de línguas diferentes, ele diz, abre aspas, eu vou citar no original, ok? There are many other differences between dialects and between the sounds that characterize the accents of different languages, page 3. E ele ainda acrescenta, abre aspas, the difference between a dental and interdental is unlikely to be phonemically contrastive in any language, although it is an indicator of a difference in regional accent. Página 3. Sabemos que os estudos de fonética fazem interface com os de fonologia. Para isso, citamos o trabalho de John Kingston em seu artigo The Phonetics Phonology Interface. Ele diz, phonetics interfaces with phonology in 3 ways. First, phonetics defines distinctive features. Second, phonetics explains many phonological patterns. These 2 interfaces constitute what has come to be called the substantive grounding of phonology. Isso está em Arcangeli e Poulet-Blanc, 1994. Finally, phonetics implements phonological representations. Então, apresentamos em nosso estudo um pequeno corpus para ilustrar o que queremos mostrar, ou seja, alunos fazendo uma leitura em voz alta de um texto em inglês, onde na tentativa de fazer a pronúncia da LE em questão, não conseguem, pois cometem uma aproximação com a sua LM. Assim, tentaremos confirmar nossa hipótese quanto à questão da interferência estar diretamente ligada ao sistema sonoro da LM na LE. Nosso estudo aqui é o de fazer um breve levantamento de algumas realizações fonético-fonológicas feitas por alunos. Vídeos nossos dados coletados mais adiante, onde geralmente ocorre a interferência da LM na língua-alvo. Tomaremos como base para nosso estudo os trabalhos da pesquisadora Thaís Cristófaro Silva, da UFMG, seguindo os mesmos pressupostos teóricos que envolvem a questão da interferência, das diferentes pronúncias e do sotaque. Falaremos da questão do bilinguismo e da interlíngua do aluno como fenômenos observados e que possam ser ilustrativos para nosso estudo, e a questão do sotaque de estrangeiro que o falante aprendiz realiza ao pronunciar uma LE em inglês. Ainda abordaremos tal fenômeno com base na linguística contrastiva, pois estamos lidando com 2 sistemas linguísticos em contato. Esperamos assim fazer aqui uma pesquisa que é o resultado de um trabalho desenvolvido durante o curso Introdução à Fonologia, ministrado pela professora doutora Miriam Freitas, no qual tivemos a oportunidade de não só aprender a teoria, mas a prática, fazendo um pensar mais reflexivo sobre as questões fonético-fonológicas que estão envolvidas no processo
do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, a questão do sotaque de estrangeiro no uso do inglês em sala de aula. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais de língua estrangeira, os PCNs de LE, o aluno tem o direito de aprender uma LE e, em especial, o inglês, por ser esta uma língua considerada de prestígio internacional e propiciar grandes oportunidades profissionais e pessoais àqueles que a dominam ou que possuem certo conhecimento da mesma. Entendemos com isso que estudar uma LE é importante para a formação do aluno e se cumpre realizar por lei. Entendemos também que o ensino de uma LE é fundamental para o aluno, pois é através desse conhecimento que o aluno percebe que existem outros povos e outros idiomas espalhados em todo o mundo e que todos são igualmente válidos para a comunicação, que é o objetivo final de qualquer língua. Diante disso, entendemos que tanto o inglês, o espanhol, o francês, o alemão ou qualquer outra língua tem o seu valor indiscutível. Então, nossa pergunta: por que é dado tanto valor a um idioma apenas, ou melhor, por que se privilegia um idioma e só é apresentado ao aluno esse único idioma, já que todos possuem o seu valor? Atuamos em sala de aula de língua estrangeira em inglês como professora e acreditamos no valor do ensino de uma LE. Não queremos discutir aqui o valor da língua inglesa para o ensino, mas então por que professores pesquisadores que são pensadores e formadores de pensamento crítico não mostram aos seus alunos que o motivo deles estudarem apenas um idioma, o inglês, está diretamente ligado ao valor econômico e social que possui essa língua? Vários estudiosos da questão da importância, vários estudiosos tratam da questão da importância que é dada ao idioma inglês. Todos querem saber falar inglês, etc. Mas para quê? Acontece que as pessoas não percebem que o que é mais importante não é saber falar bem o inglês ou em inglês, e sim ter um conhecimento de leitura em inglês. Cito aqui um trabalho da Unicamp em que a autora trata da importância que é dada à língua inglesa, à língua estrangeira, principalmente o inglês, e do poder que a mídia exerce na confirmação desse valor. Nosso objetivo não é de polemizar, mas fazer pensar e refletir uma situação que nos é imposta como professores e levar adiante um pensamento crítico e reflexivo a esse respeito. É algo que se faz necessário. A motivação para esse estudo começou a partir da preocupação que observamos por parte dos alunos em fazer uma pronúncia correta do inglês. Aliás, essa é a primeira coisa que interessa aos alunos. Eles sempre nos perguntam se vão sair falando inglês da sala de aula, se vão aprender a falar corretamente, etc. As constantes indagações que os alunos fazem a nós quanto ao ensino e à aprendizagem do inglês em sala de aula requer de nós muito mais do que apenas entrar na sala de aula e explicar a matéria. Precisamos de mais tempo para tal tarefa. Além disso, existem as cobranças de todos os lados. Enfim, o que observamos no comportamento dos alunos, em geral, é se acharem felizes por estarem aprendendo uma língua considerada bonita, como dizem. Outros se achavam incapazes de aprender tal língua, considerando que a mesma é muito difícil de ser aprendida. Esse, portanto, é o quadro que enfrentamos com nossos alunos constantemente em sala de aula de ensino de LE em inglês.
No entanto, como profissional que somos e que trabalhamos com o ensino e a aprendizagem de LE, buscamos sempre um refúgio e uma solução, se não um esclarecimento oriundo de outros colegas também pesquisadores que pensam sobre tais questões no objetivo de obter uma possível solução de problemas. Daí se deve o nosso estudo. Tentar obter respostas para tornar nosso trabalho ainda melhor. Citamos um trabalho da linguista Leda Bisol, que tem trabalho voltado para a questão do ensino na área fonético-fonológica, no âmbito da alfabetização. Citamos também o trabalho de Jean e Fledge, que tem estudos relacionados na área que envolve pesquisa com o sistema sonoro da LE, a língua de aquisição. Assim apresentamos o que diz Frans van Passel em seu livro, citando C.J. Dodson, sobre se o aluno pode cometer erros de pronúncia, entoação, ritmo, etc. Ao que Dodson diz que sim, abre aspas, somos de opinião que a língua, antes de tudo, é um veículo de comunicação e que não devemos punir um candidato pelo fato de não possuir pronúncia ou entoação perfeita na língua estrangeira. Ele continua, mas eu fechei as aspas aqui. Mais adiante ele acrescenta, abre aspas, não podemos esperar que nossos alunos de 16 anos sejam melhores, ainda mais que a maioria deles nunca se especializará nem no ensino nem na aprendizagem de línguas quando deixar a escola. Fecha aspas. Passel, 1983, página 42 e 43. Nossa posição sempre foi a de deixar claro para o aluno que o importante não é falar corretamente, e sim aprender o idioma, como sendo este mais um conhecimento adquirido. Diante disso, resolvemos nos focar em analisar o que observamos quando o aluno lê em voz alta em inglês. Observamos que ele carrega consigo algumas marcas do idioma materno, a saber, o português brasileiro, e transfere essas marcas para o inglês. De acordo com a linguista Thaís Cristófaro Silva, diz em seu artigo a diferença de pronúncia é um fenômeno que ocorre em qualquer LE. Ainda de acordo com a pesquisadora, abre aspas, cada falante constrói o seu próprio sotaque ao longo de sua vida. Podemos dizer também que em condições específicas, um falante pode alterar o seu sotaque original. Fecha aspas. A autora também trata da questão da pronúncia de inglês para falantes do português brasileiro. Finalizando, ainda citamos o trabalho de Ciro Dunk, de 2006, que apresenta a questão da interferência da LM, língua materna, no caso o alemão, na aprendizagem da segunda língua, no caso o português brasileiro, tanto em sua expressão escrita quanto na oral. Ele ressalta em seu estudo que, abre aspas, a maior parte das interferências examinadas é provocada pela inexistência de alguns fonemas na LM dos falantes, fecha aspas. E ainda acrescenta, abre aspas, assim, a maior parte desses erros deve ser considerada como interferência da LM na segunda língua e não simples
erros de português. Fecha aspas. Dank, 2006, página 37. Fundamentação teórica desse estudo. Nos valeremos dos trabalhos listados na bibliografia da linguista Thaís Cristófaro Silva e de seus estudos no tratamento da questão da pronúncia em uma LE. Aqui convém falarmos que a autora discute o modelo de exemplares, a teoria de exemplares e sua aplicação à fonologia de uso, que trata da variação linguística, da frequência de utilização das palavras na comunicação e memória fonética do indivíduo, sabendo que a mesma considera as várias nuances da pronúncia de um som. Sabe-se que estruturas linguísticas sempre usadas por falantes interferem na assimilação de outras. Para a fonologia de uso, estruturas pouco frequentes estão mais propensas à variação linguística. No entanto, vamos nos deter principalmente nos trabalhos de Thaís Cristófaro Silva, 2002, 2003, 2007, para o nosso estudo. Para tanto, faremos um estudo com a mesma base teórica de Cristófaro Silva, 2003, também com a teoria de exemplares, proposta por Johnson, 1997, e Pierre Humbert, 2001-2003, pois tal teoria nos interessa na medida que trata da questão da variedade de um indivíduo em particular e para o aprendizado de LE. Sabemos que o aluno aprendiz tem marcas do sistema fonológico do português brasileiro, sua LM, e que essas marcas agem fazendo uma interferência no sistema fonológico da LE que está sendo aprendida. Para tanto, nos valeremos também dos estudos da linguística contrastiva para explicar a interferência da LM na LE. A mesma trata das dificuldades no ensino de uma LE. Citamos, abre aspas, "Since the number of school hours available for teaching foreign languages is limited." Fecha aspas. O termo linguística contrastiva é usado para expressar algo que vai além da estrutura da linguagem e que não é apenas relevante para o ensino de uma língua estrangeira apenas. Ela também contribui na área de tradução e linguística topológica. Então, como nos diz Cristófaro Silva, 2003, a variação de pronúncia pode ser atestada em qualquer língua. Ela ainda acrescenta que, abre aspas, as diferentes pronúncias são variações de uma mesma palavra, fecha aspas. A autora, com isso, nos coloca diante de um fenômeno linguístico presente nos estudos fonéticos para o aprendizado de uma LE. Para tanto, essa linguista declara que, abre aspas, ao aprendermos uma língua estrangeira, estaremos expostos a uma grande variabilidade linguística, fecha aspas. Cristófaro Silva, 2003. Conhecemos os trabalhos de Cristófaro Silva, 2003, 2002, 2003, 2007 e observamos que se tratava de estudos bem definidos sobre questões que envolviam nosso interesse na área da fonologia, caracterizando questões mais teóricas e nossa prática docente, envolvendo o ensino-aprendizagem em LE. A pesquisadora Cristófaro Silva argumenta não ser possível, por maiores que sejam os esforços em ter o conhecimento linguístico da LM no mesmo nível da LE. Para tanto, ela declara que, abre aspas, o melhor sotaque é aquele que é eficiente para os propósitos de uma comunicação eficaz e que tenha coerência em si mesmo. Um sotaque que seja seu e que seja consistente,
da maneira que são consistentes os sotaques de todos os falantes nativos. Fecha aspas. Portanto, devemos observar a questão da interlíngua do aluno, ou seja, a distância entre a língua-alvo, ou ALE, e a língua materna do falante, que é um fenômeno quando está envolvida a habilidade oral e a questão do bilinguismo, ou seja, na capacidade do aluno aprendiz de ter duas línguas, ou seja, uma LM e uma LE, que muitas vezes não é vista como uma LE, pois existe muitas vezes uma cobrança que é imposta ao aprendiz para que ele não cometa os chamados erros, no caso de pronúncia. Enfim, como nos apresenta Cristófaro Silva, 2003, abre aspas, o ensino não deve ser globalizante, e sim direcionado a populações específicas, fecha aspas. Metodologia. Foi feito um pequeno corpus de dados com base em uma leitura textual por parte de 4 alunos. Nosso estudo tem o inglês como LE e o português brasileiro como LM. Assim, pudemos observar que os falantes da LE em questão mostram forte sotaque de estrangeiro ao lerem essa LE. Nossa hipótese é de que isso se deve à interferência linguística do sistema sonoro da LM do aprendiz. O aluno aprendiz de uma LE tende a se aproximar de sua LM, não fazendo as devidas distinções fonêmicas entre o inglês e o português, tanto no sistema fonético quanto no sistema fonológico. O falante aprendiz, que tem o sotaque do estrangeiro, tem uma rotina articulatória na qual ele vai se remeter à LM. O que chamamos de sotaque de estrangeiro, diferente de aquisição de linguagem. São coisas distintas, certo? Então, o que chamamos de sotaque de estrangeiro na verdade, são as marcas que se apresentam na fala e que identificam aquele falante dentro de um certo grupo, seja ele regional, local, etc. Ok? Então, a transcrição fonética é feita apenas dos sons, onde observamos a predominância do sotaque de estrangeiro na realização de leitura em voz alta do texto em inglês, com base na análise do material que coletamos. Em nossa transcrição, utilizamos os caracteres do Arial Unicode MS para representar os sons linguísticos. Colocamos os caracteres entre colchetes, caracterizando assim a representação ou transcrição fonética, e colocamos em destaque na cor vermelha dos itens que queremos transcrever. É claro, obviamente, estou me referindo ao trabalho escrito, como eu estou apresentando agora vídeo, nem tudo podemos observar, eu estou apenas relatando como foi feito esse estudo. Então, nosso corpus é formado por 4 alunos do 2º ano do ensino médio, da rede pública de ensino, com idades que variam de 16 a 19 anos, todos cariocas. A gravação foi realizada por nós com o aparelho de pendrive, no ambiente escolar, no dia 7 de novembro de 2007, após o momento de aula, obviamente. Mostramos assim o output do aluno, ou seja, as formas variantes de produção que o aluno realiza. Utilizamos a forma organizacional de apresentação dos dados, seguindo o modelo proposto por Ciro Danck, em seu trabalho intitulado Língua em Contato, o caso do alemão versus o português. Seguimos agora a análise dos dados, e nosso corpus é composto por 4 alunos do ensino médio, de colégio da rede pública,
de ensino. Ressaltamos que a escolha de nossa coleta de dados está diretamente relacionada à nossa prática docente. Lembramos que esse estudo pode ser igualmente analisado em qualquer instituição de ensino, público ou particular. Os dados ficam categorizados mediante a aproximação entre a LM, o português brasileiro, e a LE, inglês. Elaboramos uma lista para cada aluno de algumas palavras do texto em inglês, que eu coloquei no anexo do trabalho. Não vou apresentá-lo aqui, obviamente, mas foi apresentado um texto a eles em inglês, onde observamos algum tipo de interferência da LM na LE. Tudo mostrando onde houve variação de pronúncia ou o sotaque de estrangeiro, como chamamos aqui nesse estudo. Assim, observamos os vários tokens realizados pelos alunos e os inputs por eles realizados na tentativa de pronunciar a LE. Nossos informantes serão chamados de Boy 1, Girl 1, Boy 2, Girl 2. Para tanto, utilizamos as seguintes abreviações: B1, G1, B2, G2, respectivamente. Para não haver problemas quanto à nossa análise dos dados, escolhemos 4 falantes com a mesma procedência geográfica, todos cariocas, com o mesmo grau de instrução, sendo todos alunos do 2º ano do ensino médio, de mesma turma e faixa etária dos 16 aos 19. Nosso objetivo aqui, portanto, não é o de fazer uma análise exaustiva, destacando todos os exemplos onde houve a interferência da LM na LE, mas de mostrar que esse é um fenômeno que ocorre na relação do ensino-aprendizagem de qualquer LE. E de fazer um registro de que aprender uma LE, seja ela qual for, deverá ser sempre estudada com uma outra língua, ou seja, uma L2. Com base no texto usado para leitura por parte dos alunos, consideramos as seguintes pronúncias de algumas palavras listadas a seguir, onde ocorreu a transferência da LM na LE. E lembramos que os símbolos entre colchetes refletem as pronúncias realizadas pelos alunos. Vou citar aqui algumas palavras em destaque que foram apresentadas no trabalho. A primeira leitura é feita por B1, né? Selecionamos as seguintes palavras: animals, zoologists, for example, stories. A segunda leitura, nessas palavras, animals, houve a transferência quanto à tonicidade na LM. Zoologists, houve a transferência como em zoólogo. For example, houve a mudança do fonema e letra consonantal F em P, como na LM. Por exemplo, for example, por exemplo. E ainda stories, histórias, houve a transferência total da LM. Histórias. A segunda leitura é feita por G1. Selecionamos as seguintes palavras: race, houve aqui a mudança do fonema vibrante linguodental, sonoro simples, em múltiplo ou fricativo velar. Quite, como na LM o U não é pronunciado. Occurs, como da palavra ocorre em português. E a terceira leitura é feita por B2, selecionamos as seguintes palavras: depends, a tonicidade como no português, o verbo depender. Occurs, a transferência como na palavra ocorre em português. Quite, hipercorreção, na verdade a pessoa pronunciou quite. Houve então uma hipercorreção
na pronúncia da LE e não a pronunciação da letra U, como acontece na LM. A quarta e última leitura é feita por G2, selecionamos as seguintes palavras. Animals, como da palavra animal na LM. Animal, a total transferência da LM. Adults, a mesma pronúncia da palavra na LM. Que seria adultos, né? Adults. Problem, a pessoa, na verdade, problem, né? Houve uma mesma pronúncia da LM, problema, ao invés de problem, problem. Então, animals, na última linha do texto, houve a transferência total da LM. Animais, animals, pronunciou animais, por estar no plural, provavelmente. Bom, então aqui eu finalizo e mostrando alguns exemplos, né, que foram destacados por mim e que chamaram mais atenção, considerei mais relevantes, onde abordei esses assuntos que eu citei no trabalho, né, de transferência, da LE, né, da LM para LE, e essas sinalizações foram bastante relevantes. As considerações finais agora desse estudo, concluímos que a transferência se deu principalmente em palavras da LE, que de alguma forma lembram a LM, são as palavras conhecidas como transparentes, né, que eu sempre falo nessas palavras, que são aquelas que se parecem em português e em inglês, do tipo, por exemplo, né, intelligent, que é inteligente. Então, em quiet, por exemplo, a palavra quiet, por exemplo, a transferência se deu pela hipercorreção e não pronunciação da letra U, como acontece na LM. Já em occurs, a transferência se deu por essa palavra parecer com a palavra ocorre em português. Assim, podemos observar que, de fato, o aluno tende a realizar uma transferência da sua LM para a LE, a língua-alvo, né, a L2. O aluno aprendiz não faz uma distinção da diferença fonético-fonológica entre a sua LM e a LE que está aprendendo. Com isso, observamos que nossas hipóteses se comprovaram, né? E que realmente o aluno aprendiz necessita que seja feito um ensino onde se focalize as diferenças entre os sistemas linguísticos, no caso, entre o português e o inglês, né? Então, desta forma, esperamos ter trazido mais uma contribuição aí nesse amplo e complexo campo do saber científico, que são os estudos fonético-fonológicos da linguagem, traçando um paralelo com os estudos do ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Esperamos que nossa pequena contribuição tenha trazido à tona vários desdobramentos da representação da língua inglesa no seu âmbito maior, que é o das questões que se voltam para o social, ou seja, das interações sociais que esse aprendizado alcança e do papel que os estudos em fonética e fonologia alcançam e contribuem para a questão da pronúncia da LE. Enfim, citando E.A. Livingstone, abre aspas, the goal of foreign language teaching is sometimes thought to be reached when the learner has achieved mechanical mastery of the structures of the second language. Fecha aspas. E assim eu finalizo aqui esse estudo,
citando aí Cristófaro Silva, como nas minhas referências bibliográficas, 2007, 2002, 2006, temos Ciro Danck, ainda Gerhard Nickel, no 71. E é isso, ok?